Olá, meus queridos! Esse é o quadro de 15 em 15 e hoje, fechamento de mês. Vamos falar das principais notícias que aconteceram no mês de março e como os índices performaram durante esse período. E sem enrolação, eu sou Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022 e tenho como princípio desse canal te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que isso me ajuda demais. E sem enrolação, vamos para os principais índices da Bolsa e como eles performaram. O Ibovespa fechou a 187.461,84 pontos, encerrando com uma queda de 0,97%. Já o IFIX fechando com 3.870,57 pontos, também com uma baixa de 0,91% nesse mês. Indo para os principais índices internacionais, o S&P 500 e a Nasdaq, ambos caíram ali perto de 5%, o S&P fechando com 6.528,52 pontos, já o Nasdaq com 21.590,63. Esse mês quem performou e fechou no verde aqui foi o dólar, encerrando a R$ 5,19, com uma leve alta de 0,46%. Já o Bitcoin está se encerrando esse mês aqui a 68.145 mil dólares, encerrando o mês com uma alta de 3,74%. Isso mostra, que o mundo está realmente volátil, a maioria ali dos índices de renda variável estão caindo no mundo, O Ibovespa, o IFIX, ele tendo uma queda de quase 1%, já lá fora, o Nasdaq, o S&P sofrem mais, Tá tendo uma sangria de 5%. E isso, não é novidade para ninguém, mas é devido à guerra, devido à instabilidade do mundo. Então os investidores estão tirando recurso lá dos Estados Unidos e procurando lugares mais seguros. E aqui, um país emergente, onde a gente produz ali grande parte do alimento que alimenta as pessoas do mundo, o pessoal vê como uma economia mais estável, uma economia que, vamos dizer assim, vai se beneficiar com o conflito. Embora os Estados Unidos, a Europa, a Ásia tá meio conturbada, o Brasil continua sendo um grande exportador de alimento para o mundo. Temos boas empresas aqui dentro do Brasil, e principalmente empresas descontadas, o que faz com que o nosso Ibovespa caia pouquinho ali, o IFIX as pessoas estão perdendo interesse, isso porque a nossa renda fixa, nosso Tesouro Selic está alto. Nós tivemos aqui uma queda de 0,25 ponto na taxa Selic, trazendo a nossa Selic a 14,75% ao ano, fazendo com que os investidores olhem para a renda fixa com mais carinho. Ela está pagando ali quase 1% ao mês, o que faz com que o IFIX fique em baixa. E olha que interessante, eu quero mostrar aqui para vocês, até 2024 aqui a gente consegue ver que o IFIX ele estava performando acima da taxa Selic. Isso porque a gente estava com uma taxa Selic, entre aspas, mais baixa e os fundos imobiliários estavam tendo boa performance, estavam pagando bons dividendos. Quando a gente vê aqui, a partir de 2025, a gente vê que o IFIX ele já cai e já fica abaixo da taxa Selic. Isso porque as pessoas venderam os seus ativos, seus fundos imobiliários e levaram todo o dinheiro para renda fixa, fazendo com que o IFIX e grande parte dos fundos de investimento estejam sendo vendidos por preços ali que não condizem com o que eles são. Isso daqui eu estou trazendo para vocês logo no começo do vídeo porque é uma grande oportunidade para você que investe em fundos imobiliários aproveitar que eles estão na baixa. E por isso eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, porque um dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui é sobre os fundos imobiliários, E eu vou mostrar ali grandes fundos que estão sendo descontados com PVP abaixo de 1 e é uma oportunidade para você. Então não deixa de seguir esse canal aqui. E bom, já que a gente está falando de renda fixa, renda variável, vamos para a primeira notícia aqui. O Banco Central esse mês, no dia 17 e no dia 18, que foi a reunião do Copom para decidir sobre o rumo da economia, sobre a taxa Selic, teve um corte de juros de 0,25 pontos percentuais, trazendo a nossa taxa Selic para 14,75%. Bom, a decisão foi tomada de uma forma unânime entre os diretores, que compõem a reunião do Copom. Eles viram que cortar a taxa Selic já nesse exato momento faz bem para a economia, porque a gente vinha com uma taxa Selic de 15% ao ano há muito tempo, Então eles viram que a taxa naqueles patamares já surgiram um efeito na economia. Só que foi um corte muito pequeno. Isso devido que é um ano de eleição, então tende-se que o governo gaste mais para conseguir
conseguir uma reeleição, ainda tem a batalha política em si, né? Direita, esquerda, é deputado de tal partido contra outro partido. Outra coisa que afeta também a taxa Selic aqui é o conflito mundial que está acontecendo lá fora. O Estreito de Hormuz ali, onde passa 20% do petróleo mundial, está bloqueado, o Irã está fazendo uma barragem ali porque ele está em conflito com os Estados Unidos. E como ele tem esse controle, é uma forma de pressionar os Estados Unidos e o resto do mundo ali a resolver esse conflito. Para ele se beneficia, o Irã, no caso, se beneficia porque é uma forma dele trucar ali nessa guerra. E bom, o Brasil foi um dos únicos países que cortou a taxa de juros. E bom, como vocês podem ver aqui na tabelinha, a prévia da inflação de março, né, o IPCA 15, que divulga antecipadamente ali como que está sendo o IPCA, ele mostrou que a gente está tendo aqui nesse mês de março uma alta no IPCA, na nossa inflação, de 0,44%. É uma alta significativa, né? O mercado ali esperava que a gente tivesse uma inflação só que mais baixa. E a inflação ela está sendo muito levada principalmente pelos alimentos, pelas bebidas. Como eu disse, né, a guerra lá fora está afetando o petróleo, aqui a gente já teve um aumento dos combustíveis, então toda a cadeia ali de suprimentos, né, de alimento, bebida, que é transportada por caminhões, acabou que encareceu, porque os caminhões, né, as transportadoras estão passando esse frete para as distribuidoras e assim por diante. Como a gente pode ver aqui, ó, o tomate nesse ano já teve uma alta de 20%. E olha que interessante, né? Aqui já está um caos, só que lá fora está pior. Aqui no Brasil, o Brasil em si foi um dos únicos países a cortar a taxa de juros. Lá fora, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a sua taxa de juros entre 3,50 a 3,75 ao ano. Bom, e quando a gente passa lá para o Banco Central Europeu, eles também mantiveram a taxa de juros inalterada, preferiram não cortar, ver qual que vai ser a resolução dessa guerra, se o petróleo vai começar a escoar de novo pelo Estreito de Hormuz, né? E assim, estão tendo cautela. Não só o Banco Central Europeu, mas também como o Banco do Canadá, do Japão, do Reino Unido, da Suécia, da Suíça, todos os bancos mantiveram a taxa inalterada. Isso mostra, né, o quanto também o nosso Banco Central aqui é eficiente, porque se eles já cortaram a taxa de juros nesse momento, enquanto os outros países não cortaram, significa que nosso Banco Central está fazendo o seu papel de fato e está fazendo muito bem feito. Bom, e apesar do nosso corte da taxa de juros, a gente como país ainda continua com a segunda maior taxa de juros reais do mundo. E a gente fica atrás só da Turquia com uma taxa de juros real de 10,38%. Depois vem a gente com uma taxa de 9,51% e abaixo de nós vem a Argentina com 9,41% e depois vem a Rússia também com 9,41% de taxa de juros reais. Isso mostra também, né, o quanto nosso país não tá lá aquelas coisas, galera. A gente tá falando que tá atrás da Turquia, que vem anos e anos ali tendo problemas políticos. A Argentina, né, que tem problema com calotes, né, mundo afora. A Rússia, que tá 4 anos de guerra. Todos esses países, mesmo assim, a gente consegue ser a segunda maior taxa de juros. Não tá legal, a gente tem que controlar o nosso fiscal, a gente tem que ter uma boa governança, né? E tem que ter um governo responsável para que cuide do país. Não é saudável a gente continuar com uma taxa de juros muito elevada, assim como a gente está vendo, né? Ser o segundo, vamos dizer assim, pior país. Uma taxa de juros alta atrapalha toda a economia e também te atrapalha a fazer os seus negócios. E bom, falando na Rússia aqui, que é um país que está em guerra já vai fazer 4 anos, a Rússia enviou petroleiros e navios tanques para Cuba. O que isso significa, pessoal? Os Estados Unidos direto e reto ali tá soltando faísca com a China. Isso daqui que a Rússia fez é uma forma de cutucar os Estados Unidos. Ela mandou um navio petroleiro lá para Cuba porque a Cuba ela está enfrentando alguns problemas ali energéticos. Tá faltando energia no seu dia a dia e foi uma forma de afrontar os Estados Unidos. A Rússia, ela pegou e afirmou para Cuba que ela está do lado da Cuba, né, e vai defender a soberania da Cuba. E isso agrava mais ainda ali, né, a rixa entre Estados Unidos e Rússia. É um país cutucando o outro. E como a gente pode ver aqui, ó, manifestantes atacam escritórios de Partido Comunista lá em Cuba devido a apagões ali, né, a falta de energia que a população vem enfrentando. Bom, como a gente já sabe, Cuba é governada por um regime totalitário, né, um regime, vamos dizer assim, socialista, e falta alimento, falta energia, né, o país ali a gente consegue ver imagens
que a infraestrutura do país está totalmente deplorável, vê pessoas na rua, né? Ali tem um racionamento ali de alimentos. E assim, a falta de energia está sendo estopinho para a população. Isso desestabiliza o governo de Cuba. E olha para vocês verem como foi, né, o envio de navio para Cuba. Tem tudo a ver com dinheiro, né? Mas também tem tudo a ver com cutucar a onça com a vara curta. Depois que teve essas manifestações lá em Cuba, a gente pode ver uma manchete aqui que o Trump diz que seria uma honra anexar Cuba e tomar conta do território cubano. Então, o Trump que prendeu o Maduro, o Trump que está lá, né, brigando com o Irã para não fazer bomba nuclear, falou que seria para ele uma honra dominar Cuba, né? Seria uma honra tomar conta daquele país, levantar e erguer ele de novo em nome da soberania. E bom, você pode imaginar que a Cuba deve estar tremendo, né? Uma invasão ali, uma guerra, ou qualquer coisinha ali, os Estados Unidos prendeu o seu governante de Cuba, tomar posse em si do país para fazer uma boa administração, levantar o país. Os outros países você pode nem imaginar que não vai olhar com bons olhos. Por isso mesmo a Rússia enviou vários navios lá para Cuba, né? Para falar, ó, estamos do seu lado, Cuba, ninguém vai invadir vocês. Mas vamos ver como os negócios vão se desenrolar, né? A gente já viu que o Trump é louco. Se ele fala que vai fazer alguma coisa, você não duvida muito, não. Bom, vindo aqui pro Brasil, a gente vê a novela aqui do Vorcaro, do Banco Master, né? Quanto mais mexe, mais coisa ali vai aparecendo, vai surgindo. O caso Master, Vorcaro lucrou mais de 440 milhões em operações junto com o Fundo REAG, aquele fundo lá atrás que foi alvo da operação da Polícia Federal contra grupos terroristas, né? O Fundo REAG ali estava envolvido, se eu não me engano, com o Comando Vermelho e teve escândalo ali de lavagem de dinheiro, de corrupção interna, e a gente vê que o Vorcaro tinha ligação junto com esse fundo REAG, né? Ele lucrou 440 milhões de reais. Bom, como a gente está vendo aqui, né? Quanto mais mexe, mais podridão vem aparecendo, não só do Vorcaro, mas com várias outras pessoas ali, outros políticos, né, aparecendo nessa cena. A defesa de Vorcaro se reúne com André Mendonça para falar sobre uma possível delação premiada. E se houver uma delação premiada, muitas pessoas vão borrar a cueca, porque tem muito político, tem muita pessoa envolvida nisso daí, tá? Mas assim, um movimento que está acontecendo na internet que a gente pode ver é que possivelmente essa delação premiada, o Vorcaro vai poupar ali os ministros do STF. Então, a ideia do Vorcaro é mirar políticos e poupar o STF em delação premiada. Advogados que acompanham o caso Master relataram à CNN que a ideia inicial do banqueiro Vorcaro para uma delação premiada é mirar políticos e poupar o Supremo Tribunal. Pelo menos 3 motivos são colocados na mesa para esse desenho inicial, segundo fontes próximas ao Vorcaro. A gente já sabe quais que são esses 3 principais motivos, né? Ele vai delatar quem está julgando ele? Eu acho que não faz muito sentido. E bom, eu espero que, se for ter realmente uma delação, né, que todos os envolvidos ali sejam punidos. E falando aqui com você, meu querido investidor, ó, tá aberta a janela para você fazer o imposto de renda. O prazo começou agora no dia 23 de março e ele vai até dia 29 de maio para que você possa fazer a declaração anual do seu imposto de renda. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda é quem no ano passado teve um ganho acima de R$ 35.584. Essa daqui não é a única regra, né, para que você faça a sua declaração. Então, por isso que eu te convido de novo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque eu vou trazer aqui no canal qual que é a importância de você fazer a declaração do imposto de renda, né, e outros fatores que farão, né, que no caso você declara imposto de renda, né, outros fatores ali. Por exemplo, se você investe na bolsa, se você ganhou dinheiro vendendo imóveis. Eu vou trazer um vídeo só sobre imposto de renda. Então, já se inscreve aqui no canal. E bom, já vindo aqui para o final do vídeo, eu vou falar aqui umas notícias bate rápido. Vendas de novas moradias chinesas recuam 21% no primeiro bimestre de 2026. Bom, esse recuo das vendas de moradia no mercado chinês afeta diretamente ao preço do minério de ferro, que afeta diretamente a Vale, a CSN, inclusive a CSN, né, que tem uma dívida altíssima, será também uma das empresas que eu vou fazer um vídeo específico porque vale a pena. Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor mundial de carne bovina no ano passado. Palmas pro Brasil, vai! Gente, nem sempre é uma notícia triste, né? Olha
Que maravilha! E essa notícia aqui, para vocês verem, também é linkada junto com a JBS, que cresceu 15% e chegou a 2 bilhões em 2025. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido foi de 415 milhões de reais, um incremento de 1% na comparação com o intervalo de 2024. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido ficou na casa de 415 milhões de reais. E essa notícia que a gente vê, né, que o Brasil se tornou o maior produtor de carne bovina, afeta diretamente a JBS, que eventualmente vai aumentar seus lucros. Dino proíbe a aposentadoria compulsória como maior punição a magistrado. Palmas novamente. Nem sempre uma notícia ruim, né? E eu acredito que seja a melhor decisão que o Dino já tomou na sua carreira política. É um absurdo ali, o juiz faz o que faz, abusa, às vezes está envolvido em alguns escândalos e como punição ele recebeu uma aposentadoria para o resto da vida, faz sentido algum. O Irã negocia com a FIFA para transferir jogos da seleção para o México. Na semana passada, o ministro dos esportes do país disse que o Irã não participará do torneio, né? O Irã não está acontecendo nada demais, né, lá dentro do país. Vamos preocupar com a FIFA. Vamos preocupar com o futebol. Tá certo, Irã. E olha só, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia deve começar a vigor a partir de 1º de maio, em meio às pressões e greves nos países europeus para que o acordo não prossiga, pois pode prejudicar o agro dos países europeus, e isso tudo por conta que o Brasil tem uma eficiência muito grande e preços muito competitivos com o mercado. A gente é um dos maiores exportadores de soja, de milho, de grãos no geral, né? E os europeus não ficaram nada contentes, né, com a compra dessas mercadorias, porque vai afetar diretamente o agro lá de lá. Mas vitória para o Brasil. E olha só, Lei Felca. Novas regras para crianças e jovens em redes sociais, jogos e sites cria regra contra a adultização de crianças e adolescentes na internet. INSS suspende consignado do C6 por cobranças indevidas e cobra devolução de 300 milhões. A decisão ocorre após o banco descumprir regras. Segundo o CGU, o banco vinha cobrando valores por serviços não autorizados, como seguros e pacotes adicionais. Nubank entra para a Febraban, entidade que reúne os maiores bancos do país, e o Nubank que se consolidou como uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, com 131 milhões de clientes. Palmas para o Nubank, pô! Já a ação da Natura salta 8,5% após o quarto trimestre com um bom controle das despesas. A companhia apurou um EBITDA recorrente de 978 milhões entre outubro e o fim de dezembro, um crescimento de 57% sobre o desempenho de um ano antes, com quedas de mais de 20% nas despesas operacionais. E no dia 26, a ação da Americanas fechou em uma alta de 12% após a saída da recuperação judicial. A companhia anunciou a venda da Uni.co, subsidiária da dona Imaginário e Phuket, além da redução do prejuízo para 44 milhões no quarto trimestre. Isso daqui é uma maravilha, né? Tem muitas pessoas ali que dependem diretamente da Americanas, muitas pessoas que trabalham para essa empresa e vamos torcer para que ela saia desse enrosco. E, para fechar com chave de ouro aqui, Trump diz ter sido informado pela CIA que o novo líder do Irã é gay. E bom, esse vidinho foi mais curto, né? Rolou mais do mesmo. Tivemos boas notícias aqui para o Brasil, entre elas a nossa taxa de juros teve uma leve queda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, novamente, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com o seu tio para ele ficar por dentro das notícias, né? E não cair em fake news. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, meus queridos.